Nesta sexta-feira, dia 7, o silêncio ganhou uma nova voz. O escritor José de Almeida Sanda lançou o seu mais recente livro, O Eco da Superação, uma obra de 250 páginas onde ele desafia a ideia de limitação e afirma que a surdez não é e nunca será um obstáculo para o alcance da plena felicidade. Em suas palavras, e nas que foram assumidas no prefácio por Nilza Santos, José Sanda se consagra como um modelo de superação, um exemplo de que a deficiência não é sinônimo de incapacidade. E nós viemos até o Clube da Leitura, aqui na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, para acompanhar o lançamento de mais uma obra do escritor e jornalista José Sanda. Familiares, amigos e admiradores de seu trabalho compareceram não apenas para homenagear, mas também para prosear e, claro, ouvir as boas histórias que Zé Sanda está sempre pronto para compartilhar. Eu conversei com ele minutos antes de receber os seus leitores. Acompanhe. Mas, Tony, é o seguinte... Eu coloquei na cabeça que para você transmitir um fato, você precisa conhecer o fato. Verdade. É lógico que eu, como historiador, como, vamos dizer, professor de letras, eu procuro os autores para citar e embasar a minha opinião. Mas não existe nada mais concreto do que você viver a situação. Olha para você ver, eu tenho 80 anos, eu já sou de 5 gerações. Vem na antiguidade, vem lá a Idade Média, vem lá a Idade Contemporânea, vem lá a Idade Moderna. Eu contei 4 aqui, mas eu acho que são 5. Eu vivi esse tempo todo, assim, conhecendo e memorizando. Quando eu acordei lá para os meus 60, 70, eu pensei, eu não conheço muita gente que conta tudo da vida dele, que de uma forma assim, um assunto só, assunto surdez. Então, a motivação foi essa, eu poder escrever aquilo que eu vivi. Sem dúvida. Um detalhe é o seguinte, eu perguntei para o senhor no programa de rádio, e eu vou perguntar novamente para quem não ouviu o programa. O que o senhor espera que o leitor do senhor, o leitor dessa quarta obra do senhor, ele sinta ao ler a última página desse livro? Que ele feche o livro e sinta que tipo de emoção, o que o senhor acha, qual que é o desejo que o senhor tem no coração, qual o objetivo que o senhor quer atingir com o leitor, ao final da leitura do livro? Eu vou falar uma verdade aqui, que talvez não seja do seu agrado. Mas diga. É lógico que eu não quero ser aquele escritor que vendeu um livro só. Sim. Você conhece a história dele. Sim. Pois é. Mas, sinceramente, quando eu escrevo, eu penso muito mais no futuro do que no presente ou no passado relatado. Eu espero que eu seja útil, que esse assunto renda, que possa levar para as escolas, para as associações, para os clubes de serviço. Eu espero isso, mas se não ocorrer, eu tenho a paciência de esperar para outra geração, que eu acho que eu ainda vou viver mais um pouquinho. A previsão, né? Teve uma leitura do senhor aqui que diz para o senhor que o senhor passa dos 100. Está correta? Não, isso é mentira. É negócio de 100, só o doutor Colombo. Em entrevista ao brilhante jornalista Fernando Silva, no programa Sala de Visitas da TV de Fato, o Fernando confidenciou algo para o senhor que o senhor falou para a gente no programa de rádio, quando o Fernando disse assim, eu tenho uma preguiça de escrever, eu gosto muito de ler. Né? E o senhor rebateu o Fernando, rebate de novo para a gente. Sobre essa ideia do Fernando de falar que tem um escritor, que o Fernando é um escritor nato, né? Mas diz que tinha preguiça de escrever. O que o senhor disse para a gente? O Fernando é uma pessoa que sabe muito, que lê muito, conhece muito. Eu falei com ele, se você guardar isso tudo na sua cabeça, você é um covarde, você é um egoísta.
Eu acho que isso vai servir de lição, ele vai escrever até mais. Porque pelo menos eu pude ensinar para ele, mostrar para ele que ele está no caminho errado. Pô. O Fernando é um cara brilhante, ele de um conhecimento fora do comum. Você já pensou ir para outro mundo sem revelar aquilo que ele sabe? Bom que ele saiba tudo, bom que ele conte tudo. É isso aí, parabéns pelo livro, parabéns pelo Eco da Superação, uma história verídica e provando que surdez não é um obstáculo, mas é o alcance realmente da felicidade. É a felicidade maior, até que ninguém pode imaginar. Por quê? Olha para você ver. Eu uso aparelhos. O dia que eu estou nervoso e não quero ouvir barulho, eu tiro o aparelho. Aí isso é uma liberdade que eu tenho que você não tem. Verdade. Tá bom? E quando as pessoas estão enchendo o saco do senhor, você não quer ouvir, é fácil, tira o aparelho. E muitas vezes o cara vai cobrar de mim, eu não posso pagar, aí eu não estou ouvindo não, fala mais alto. Parabéns pela obra, Zé Sérgio. Parabéns pela obra. Continue com mais imagens aqui do lançamento do Eco da Superação. Jornalista Fernando Silva, da De Fato, e também apresentador do programa Sala de Visita. Fernando, recentemente você fez uma entrevista com o Zé Sana e você é um grande amigo dele. Qual o balanço que você faz dessa entrevista e o que você aprendeu com ele? O Zé Sana está completando 80 anos agora. Eu diria que 50% dessa trajetória do Sana eu participei. Que eu conheço o Sana mais ou menos há 40 anos. E conheço bastante o Sana, até mesmo essa questão da surdez, mesmo porque eu convivi com isso e eu tenho um certo problema também. Então, eu e o Sana sempre dialogamos na surdez. É interessante porque, nesse contexto de lançamento de livro, porque o Sana escreveu poucos livros, pelo conhecimento que ele tem e pela disponibilidade. O Zé Sana escreve o dia inteiro, escreve o tempo todo, então acho que produziu poucos livros. Mas eu tive a honra de prefaciar 2 dos livros de José Sana, um sobre vereador e outro aquele muito conhecido aí que lançou recentemente sobre o Dr. Colombo. Verdade. Esse livro é imperdível, O Eco da Superação, porque ele relata o drama pessoal da vida dele, que o Sana não ficou surdo recentemente. Ele é surdo desde criança, desde os 9 anos mais ou menos. Então esse livro é uma riqueza humana muito grande. É muito interessante, principalmente para quem começa a conviver com o drama da surdez. A prefeita Andréia, da cidade natal do José de Almeida Sana, São Sebastião. E aí, prefeita, feliz com o lançamento de um filho da cidade que a senhora governa? Feliz e orgulhosa, muito orgulhosa por ele, sabe? E com a convivência que a senhora tem com o Zé Sana, com certeza a senhora sabe que é um escritor muito grande, um jornalista muito grande. E também é muito bom, até mesmo para o turismo da cidade, que afinal de contas é mais um escritor que dispõe em São Sebastião. Sim, e eu falo eu penso assim, né? Quem escreve deixa um legado, né? Então, ele para nós, para São Sebastião, é a nossa inspiração, né? Eu me sinto orgulhosa de estar aqui hoje, presenciando esse momento tão importante na vida dele. Então, assim, é só orgulho mesmo que a gente sente por ele nesse momento aqui. Rosemary Penilo de Alvarenga, escritora, colunista, enfim, Rosemary. O Zé Sana, aos 80 anos de idade, traz a sua 4ª obra dessa vez, falando sobre superação de uma deficiência auditiva que ele tem. E ele me dizia que é uma maneira de poder mostrar para as pessoas que elas podem ser vitoriosas apesar da sua deficiência. O que você acha disso? Acho uma ótima experiência ele contar essa história, porque realmente a pessoa nasce com um problema e às vezes acha que é difícil vencer na vida. E, no entanto, ele fez tudo o que ele quis, ele estudou, ele teve empresa, ele foi professor.
Então ele conseguiu fazer muita coisa na vida que muita gente talvez, coitadinho, ficasse esperando alguma coisa a mais para trabalhar, né? Então eu acho assim, essa experiência que ele está passando para nós é importante, principalmente para quem tem algum problema físico. Tiago Jacques acompanha a vida de Sana, inclusive fez parte da produção do seu terceiro livro, lançando agora o quarto. Tiago, aos 80 anos de idade, Zé Sana entregando mais uma obra, uma prova de vitalidade e de ensinamento para muitos, né? É verdade, Tony. Zé Sana, uma figura ilustre de Itabira, poderia dizer aqui, patrimônio literal histórico de Itabira, proprietário de um acervo interessantíssimo, conta histórias que eu ainda não a conhecia. Então é um prazer estar aqui em mais uma edição produzida pelo Zé Sana. Aliás, estivemos presentes quando ele foi o responsável pela publicação da obra de Dr. Colombo, médico de 104 anos, e agora Zé Sana contando um pouco da história dele. É sempre um prazer estar aqui enquanto professor e também como representante do Grupo de Fato, que, aliás, para quem não conhece, Zé Sana e Marlete Sana foram os fundadores da De Fato. Então, é com muito orgulho que a De Fato está aqui hoje, prestigiando mais uma grande obra do nosso querido escritor José Sana. Eu conversava agora há pouco com a Rosimeire Pedino de Alvarenga, que é escritora e cronista, assim como você também, faz os dois muito bem. Ela dizia que ele é um exemplo para a juventude hoje, já que produz aos 80 anos de idade. Quer dizer, realmente um exemplo para a juventude. É, um exemplo e também um estímulo, né, Tony? Porque eu acho que divulgar e incentivar a prática e o hábito da leitura e da escrita são para poucos. E esses poucos são pessoas dotadas de uma inteligência muito grande, fora da curva, e é o que o Zé Sana nos transmite, com seriedade e também com a simplicidade que ele tem no seu dia a dia. Zé Sana, até hoje, nós dois trocamos mensagens, trocamos afetos, e é isso que é importante, uma pessoa simples, humilde e que construiu um legado muito grande em Itabira e região. A começar, claro, pela revista De Fato e agora pelas suas obras literárias. Jornalista, escritor, empresário, cientista político, especialista em marketing político. Aos 80 anos de idade, José de Almeida Sana lança sua quarta obra. É a prova que não existe idade para parar, Márcio? Não existe. Principalmente para ler ou para escrever. Não existe idade. E quanto mais se lê, mais escreve, mais tempo vive. Você, no seu depoimento de carinho e amizade ao Zé Sana agora há pouco, você disse que você também está começando a ouvir menos e que isso até mesmo vale a pena. Graças a Deus. Você falou as profissões, coisas assim, mas questão de falar atual, né? Aposentado. E aposentado, eu já comecei, perdi um pouco a capacidade de audição, mas já vem da Covid para cá, sabe? E é bom que a gente seleciona o que ouve, entendeu? O que não é muito agradável você não entende. Muito bom, muito bom. Do meu lado, um dos filhos, Zé Sana, o André. André, ver o seu pai chegar aos 80 anos lançando o quarto livro é motivo de muita inspiração, não apenas para você, mas para toda a sua família. Com certeza, ainda mais pelo tema, né? Um assunto que vamos dizer assim, um assunto de cunho pessoal, um tema que, apesar de ele ter convivido com essa deficiência por muitos anos da vida, é um motivo de muito orgulho ver que com com 80 anos de idade, ele decidiu tocar no tema e contar um pouco da história dele, muitas coisas que inclusive a gente não sabia, muitas histórias que a gente às vezes percebe no dia a dia, a dificuldade, aquilo que acaba trazendo um pouco de restrição, principalmente no convívio dele com as pessoas, e que por algum motivo ele resolveu
para nossa sorte, deixar essa história, contar alguns casos que aconteceram nesses anos com ele. E como é que é a convivência com o seu pai, com essa deficiência auditiva, mas ele é uma pessoa muito hiperativa, uma pessoa de muita sabedoria, de muita inteligência. Vamos dizer que os filhos sabiam lidar com isso, ou quando vocês eram pequenos, vocês não tinham esse conhecimento e tratavam ele como se fosse, entre aspas, uma convivência normal? Como é que era essa convivência? A gente sempre percebeu que ele tinha um pouco de dificuldade em entender algumas coisas, e acho que é um pouco do que ele falou ali hoje, assim, ele ao longo da vida, ele foi convivendo com essa dificuldade, mas de alguma maneira ele pegou isso pelo lado positivo também. À medida que você fala que ele é uma pessoa muito inteligente, muito agitado, é o que ele disse, ele acabou, eu acredito, desenvolvendo outras habilidades e trazendo isso para um lado positivo, pegando a deficiência que ele tinha, que é uma deficiência auditiva, para desenvolver outros sentidos e acabar observando outras coisas que muitas vezes uma pessoa que não tem esse tipo de deficiência acaba não desenvolvendo. Então, achei legal a mensagem dele de trazer essa deficiência, mostrando hoje o lado positivo na vida dele. É isso aí, parabéns pelo filho que é e parabéns pelo pai que tem. Muito obrigado. Eu sou o Tony Moraes, repórter de Itabira, com exclusividade para a Rádio Caraça FM e TV de Fato. Aproveite e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse os nossos canais do YouTube e, claro, se inscreva para receber os nossos vídeos.